Você já parou para pensar por que acorda tantas vezes durante a madrugada para urinar? Pois é, esse sintoma que parece tão simples, levantar-se no meio da noite para ir ao banheiro, pode esconder muito mais do que imagina. E aqui está o ponto crucial, a informação mais importante que você precisa saber de imediato. Acordar repetidamente para urinar não é apenas um incômodo do sono, mas um sinal de alerta do corpo que está diretamente associado ao aumento do risco de doenças cardiovasculares, hipertensão, derrame e até mortalidade precoce. Sim, isso mesmo. Algo aparentemente banal pode estar indicando que seu coração e seus rins estão pedindo socorro silenciosamente. Estudos recentes, inclusive revisões sistemáticas publicadas em 2025, confirmam que pessoas que acordam 2 ou mais vezes por noite para urinar têm de 1,2 a 1,3 vezes mais risco de sofrer um infarto ou AVC. Isso não é apenas estatística fria, é a realidade que atinge milhões de pessoas em todo o mundo. Agora, antes de continuar mergulhando nesse assunto que pode transformar a sua saúde e a sua qualidade de vida, aproveita e já faz isso. Curta este vídeo e se inscreva no canal. Aqui nós estamos criando uma comunidade que compartilha informações sérias, atualizadas e que podem mudar vidas. Clique no botão de inscrição, porque só assim você vai receber em primeira mão os próximos conteúdos. E confie em mim, você não vai querer perder o que vem pela frente. Voltando ao que interessa. Muitas pessoas acreditam que levantar 1, 2 ou até 3 vezes por noite para urinar faz parte do envelhecer. Essa ideia está profundamente enraizada, mas é falsa. Não é apenas a idade. O que ocorre é que o corpo sofre uma série de alterações hormonais, metabólicas e cardiovasculares que podem se manifestar justamente no período noturno. O nome técnico para essa condição é noctúria, ou nictúria, em alguns textos médicos. E, como cardiologista, posso afirmar: a bexiga, na maioria das vezes, não é a verdadeira vilã. Ela é apenas o palco onde o problema se manifesta. Pense comigo, quando você era jovem, com 20 ou 30 anos, a sua bexiga era a mesma. O tamanho dela não mudou significativamente. O que mudou foi a forma como seu corpo lida com líquidos, hormônios, circulação, sono e até mesmo estímulos luminosos. É esse conjunto que desencadeia a necessidade de acordar várias vezes durante a madrugada. E se você acha que está sozinho nessa, saiba que não está. Pesquisas mostram que cerca de 25% dos adultos acima dos 65 anos acordam 2 ou mais vezes à noite para urinar, e isso tem impacto direto na saúde física e mental. Entre as mulheres, o número é ainda mais impressionante. 69% relatam noctúria, sendo que 28% delas consideram esse sintoma um problema significativo no seu dia a dia. Já em pessoas com hipertensão arterial, a prevalência varia entre 50% e 77%. É um número gigantesco de pessoas que, noite após noite, se veem privadas de um sono reparador. Agora, vamos além. Após a pandemia de Covid-19, diversos estudos apontaram para um aumento de sintomas urinários em subgrupos específicos de pacientes. Ou seja, se antes a noctúria já era frequente, em alguns casos pós-Covid ela passou a ser ainda mais evidente. Mas talvez você esteja se perguntando: tá, mas por que exatamente eu acordo para urinar? É só líquido acumulado? Não, não é tão simples. A verdade é que existem múltiplos fatores que se entrelaçam e afetam seu corpo. Vamos desvendar juntos, um por um, para que você entenda onde está o problema no seu caso, principalmente, o que fazer para corrigir. A primeira armadilha: o que você bebe e come à noite. Pode parecer óbvio que beber líquidos à noite aumenta a chance de acordar para urinar. Mas o que talvez você não saiba é que não é apenas a quantidade, mas o tipo e o horário que determinam isso. Existe uma tríade traiçoeira que destrói o seu sono. Cafeína, o café da tarde, ou aquele chá preto ou verde, continua ativo no seu organismo por até 7 horas. Quando você se deita, ainda há cafeína circulando, estimulando a bexiga e atrapalhando o sono profundo. Álcool, a taça de vinho ou a cervejinha que parecem relaxar na hora, na verdade, inibem a liberação do hormônio antidiurético, ADH. Resultado: você produz mais urina justamente quando deveria estar descansando. Chás calmantes diuréticos, camomila, valeriana, erva doce, hibisco, sim, muitos deles realmente ajudam a relaxar, mas também estimulam os rins a produzirem mais urina. O efeito pode ser leve, mas suficiente para atrapalhar o seu sono. E não é só líquido. Certos alimentos consumidos à noite, como melancia, pepino, aipo e até laranja, são verdadeiras bombas de água para a sua bexiga. Basta uma fatia de melancia após o jantar para comprometer sua madrugada inteira. A solução inicial é simples e comprovada em estudos.
evite líquidos nas 2 horas antes de dormir. Essa pequena mudança pode reduzir em até 60% os despertares noturnos em algumas pessoas. É algo prático, que você pode testar hoje mesmo. Agora me responda: você costuma beber café, chá, suco ou até água depois das 20 horas? Digite nos comentários sim ou não. Quero saber se você também está caindo nessa armadilha. O papel silencioso dos hormônios. Outro fator pouco lembrado é a queda natural de hormônios com o passar da idade, em especial o ADH, hormônio antidiurético, que regula a produção de urina durante a noite. Aos 40 anos, sua produção já pode cair 30%. Aos 60, metade desse hormônio pode ter desaparecido. Isso significa que o corpo perde a capacidade natural de reduzir a produção de urina durante o sono. Nas mulheres, o quadro é agravado pela menopausa. A redução de estrogênio e progesterona influencia não apenas o sono, mas também a capacidade da bexiga de reter urina. Já nos homens, a próstata tende a crescer a partir dos 40 a 50 anos, aumentando a pressão sobre a bexiga. Essas alterações fazem parte da fisiologia humana, mas não são inevitáveis nem irreversíveis no impacto sobre o sono. Existem estratégias médicas e comportamentais que ajudam a minimizar esses efeitos, e vou detalhar cada uma delas nas próximas partes. E antes de avançarmos, quero saber de você: quantas vezes você acordou na última noite para urinar? Foi 1, 2, 3 ou mais? Escreva nos comentários. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo. E aproveita! Compartilhe este vídeo com alguém da sua família que também reclama de noites interrompidas. Pode ser que justamente essa informação seja a chave para melhorar a saúde dessa pessoa. Se até aqui você já percebeu que a noctúria não é apenas um detalhe incômodo, agora vai entender como o problema pode estar escondido em situações do dia a dia que quase ninguém relaciona ao fato de acordar para urinar. Muitas pessoas acham que basta controlar líquidos e pronto. Mas, para quem continua acordando mesmo cortando chás, café e vinho, a explicação pode estar em algo mais profundo. Quando o próprio tratamento atrapalha. Medicamentos. Um dos erros mais comuns é tomar certos medicamentos no horário errado. Remédios que são essenciais para a saúde podem estar sabotando o seu sono sem você perceber. Os principais vilões, segundo estudos clínicos, são diuréticos, usados para tratar hipertensão, insuficiência cardíaca ou inchaço. Se tomados à tarde ou à noite, aumentam a produção de urina exatamente quando você deveria estar descansando. Bloqueadores de canais de cálcio. Alguns fármacos dessa classe, como alodipino, também podem causar edema nas pernas durante o dia. À noite, esse líquido acumulado volta para a circulação e vai parar na bexiga. Antidepressivos e ansiolíticos. Certos tipos influenciam tanto no sono quanto na bexiga, alterando o equilíbrio natural. A boa notícia é que em até 60% dos casos o simples ajuste do horário de administração resolve o problema. Se você usa um diurético, experimente tomá-lo pela manhã. Se usa remédios para pressão, converse com seu médico sobre a possibilidade de mudar o horário. São ajustes pequenos que fazem diferença enorme. Um paciente meu, o Sr. Joaquim, 68 anos, me contou que acordava 4 vezes por noite. Descobrimos que ele tomava seu diurético às 19 horas. Só de mudar para 9 horas da manhã, reduziu para 1 vez por noite. Detalhes que parecem pequenos podem transformar noites inteiras. O teste de 10 segundos que pode revelar a causa. Agora, quero que você faça um teste comigo. Pressione sua canela com o dedo por cerca de 3 segundos. Se ficar uma marca que demora a desaparecer, isso é edema, acúmulo de líquido nos tecidos. Durante o dia, a gravidade faz esse líquido se acumular nas pernas. À noite, quando você se deita, o corpo redistribui essa água para a circulação. Resultado: bexiga cheia, despertares noturnos. Esse mecanismo é muito mais comum do que se imagina. Estudos mostram que em pessoas com insuficiência venosa ou insuficiência cardíaca, o acúmulo pode chegar a 600 ml de líquido nas pernas ao longo do dia. Isso equivale a quase 3 copos de água indo direto para a bexiga assim que você deita. A solução é simples, prática e de baixo custo: elevar as pernas por 30 minutos antes de dormir. Você pode fazer isso deitado no sofá, assistindo sua novela ou navegando na internet. Essa postura ajuda o líquido a voltar mais cedo para a circulação, evitando que ele se acumule na madrugada. O ladrão silencioso do sono, apneia. Mas talvez o fator mais perigoso de todos não tenha nada a ver com líquidos nem com a bexiga. Estou falando da apneia do sono, uma condição que atinge cerca de 24% dos homens e 9% das mulheres, muitas vezes sem diagnóstico. A apneia acontece quando a pessoa para de respirar por alguns segundos durante o sono.
Isso gera um estresse enorme para o corpo. O coração acelera, a pressão sobe, o cérebro acorda para garantir oxigênio. E, como consequência indireta, os rins recebem sinais que aumentam a produção de urina. Até 77% das pessoas com apneia relatam noctúria. E como saber se você tem apneia? Existem 3 sinais clássicos: ronco alto e frequente, sonolência intensa durante o dia, mesmo após várias horas de sono, relatos de pausas respiratórias por parte do parceiro ou parceira. Hoje existem aplicativos gratuitos que conseguem gravar e analisar seu sono. Mas nada substitui a polissonografia, o exame padrão ouro para diagnosticar apneia. E o tratamento pode literalmente salvar sua vida, reduzindo não apenas os despertares noturnos, mas também o risco de hipertensão, arritmias e infartos. Quando o corpo troca o dia pela noite. Poliúria noturna. Outro ponto crucial é entender a diferença entre acordar porque a bexiga encheu e produzir urina demais à noite. Em condições normais, o corpo produz 20% a 30% da urina total do dia durante a noite. Mas quando essa proporção ultrapassa 33%, estamos diante da chamada poliúria noturna. Isso pode ser consequência de diabetes, problemas renais, alterações hormonais ou até mesmo de alguns hábitos alimentares. O diagnóstico é feito com algo simples, um diário miccional de 3 dias. Basta coletar e medir sua urina em garrafas limpas, anotando os horários. Se o volume noturno for maior que 660 ml, considerando um total de 2 litros por dia, há motivo para investigação médica. Eu sempre digo, números não mentem. Esse diário é como uma lupa que revela se o problema é a bexiga, o rim, os hormônios ou o coração. Agora, quero que você faça uma reflexão. Quantas pessoas que você conhece reclamam de levantar à noite para urinar? Aposto que várias. Mas poucas realmente entendem que isso pode estar ligado ao coração, ao rim, à pressão alta, ao sono. Por isso, eu te peço, verifique se você já está inscrito aqui no canal. Muita gente assiste os vídeos regularmente, mas mais da metade não está inscrita. Ative o sininho, porque assim você será avisado sempre que eu trouxer novidades, dicas e protocolos práticos que podem melhorar a sua saúde de forma imediata. E, claro, deixe nos comentários, você já fez o teste da canela? Ficou marca? Quero saber se você também sofre com retenção de líquidos. E compartilhe este vídeo com alguém que ronca ou que reclama de inchaço nas pernas. Talvez seja o alerta que essa pessoa precisa ouvir antes que o problema se agrave. Você já deve ter percebido que muitos dos fatores que fazem você acordar à noite para urinar têm ligação direta com hábitos, hormônios e doenças crônicas. Mas existe um inimigo moderno, sorrateiro, que afeta quase todo mundo e que pode estar sabotando o seu sono neste exato momento: a luz azul emitida pelo celular, pela televisão e até mesmo pelo computador. Muita gente não imagina, mas a simples exposição à luz azul antes de dormir tem efeito devastador sobre a melatonina, o hormônio do sono. Ela retarda a produção dessa substância, fragmenta as fases do sono profundo e aumenta em até 40% a ocorrência de microdespertares durante a noite. E aqui está o ponto crucial: quando o sono profundo é interrompido, a percepção da bexiga muda. Ou seja, um volume pequeno de urina, que normalmente não seria suficiente para acordar você, passa a ser interpretado pelo cérebro como uma urgência. E não para por aí. Estudos recentes também sugerem que a exposição intensa à luz azul pode reduzir a ação do hormônio antidiurético, ADH. Isso significa que, além de atrapalhar o sono, o uso do celular à noite aumenta a produção de urina. É como se o aparelho que você usa para relaxar estivesse armando uma emboscada dupla contra você, mexe com seu cérebro e com seus rins ao mesmo tempo. Por isso, a recomendação mais simples e eficaz é: desligue o celular e os eletrônicos pelo menos 1 hora antes de dormir. Parece radical. Pode ser. Mas os resultados falam por si. Pacientes que adotaram essa prática relatam melhora significativa da qualidade do sono já na primeira semana. Se você acha impossível ficar longe do celular nesse período, comece devagar. Reduza a intensidade da luz, use filtros de tela ou até óculos que bloqueiam luz azul. Mas lembre-se, nada substitui o hábito de dar ao cérebro um ambiente escuro, silencioso e propício para descansar de verdade. O plano de 7 dias para transformar suas noites. Agora que já vimos as principais causas, vou compartilhar com você um protocolo prático, que pode ser iniciado hoje mesmo. É um plano de 7 dias para reduzir ou até eliminar a noctúria. Hoje à noite. Último líquido 2 horas antes de dormir. Isso inclui água, suco, chá ou qualquer bebida. Desligue o celular 1 hora antes de se deitar. Deixe-o carregando fora do quarto.
Eleve as pernas por 30 minutos no sofá ou na cama, antes de adormecer. Dupla micção. Vá ao banheiro, urine, espere 30 segundos e tente novamente. Isso ajuda a esvaziar a bexiga por completo. Durante a semana. 5. Faça o diário miccional por 3 dias. Anote volumes, horários e perceba padrões. 6. Avalie o inchaço nas pernas diariamente. Se houver edema, converse com seu médico. 7. Revise seus medicamentos com o médico. Pergunte sobre horários e alternativas. Além disso, em casos selecionados e sob orientação médica, existe a desmopressina, medicamento que substitui o hormônio antidiurético e pode reduzir em até 70% os episódios noturnos em idosos. Mas atenção! Essa é uma decisão médica, especialmente para pessoas acima dos 65 anos, porque exige monitoramento rigoroso do sódio no sangue. Sinais de alerta. Quando procurar ajuda médica imediatamente. Apesar de muitas vezes a noctúria estar ligada a fatores simples, existem sinais que não podem ser ignorados. Presença de sangue na urina. Dor intensa ou queimação ao urinar. Inchaço súbito em pernas ou corpo. Sede exagerada ou perda rápida de peso, que podem indicar diabetes descompensado. Se algum desses sinais aparecer, procure um médico imediatamente. Não adie. Em saúde, tempo é vida. Imagine a transformação. Feche os olhos por um instante e imagine acordar depois de 7 ou 8 horas ininterruptas de sono. Sem interrupções, sem levantar várias vezes para ir ao banheiro. Imagine a energia que você teria ao longo do dia, a clareza mental, a disposição para o trabalho, para a família, para os projetos que você vem adiando. Isso não é um sonho distante. É um direito seu. E pode começar com pequenas mudanças já hoje. Eu mesmo já passei por isso. Certa vez, acordei às 2 da manhã, fui ao banheiro e não consegui dormir mais. O dia seguinte foi péssimo, improdutivo. Mas quando passei a aplicar os ajustes que compartilho aqui, recuperei noites inteiras de sono. Se funcionou para mim e para milhares de pacientes, pode funcionar para você também. Agora é com você. O próximo passo depende de você. Comece hoje o protocolo de 7 dias. Teste, anote, compare. Depois volte aqui e conte nos comentários como foi sua experiência. Cada relato pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema. E lembre-se, se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que você sabe que sofre com isso. Pode ser seu pai, sua mãe, seu parceiro ou até um amigo. Você pode estar oferecendo não apenas uma noite de sono melhor, mas também prevenindo problemas sérios de saúde no futuro. Ah, e não se esqueça de deixar seu like. Isso ajuda muito para que mais pessoas tenham acesso a essas informações e fortalece nossa comunidade. E, antes de encerrar, quero reforçar algo. Muitas pessoas que assistem nossos vídeos ainda não estão inscritas no canal. Verifique agora mesmo se você já clicou em inscrever-se e se ativou o sininho das notificações. Assim, sempre que sair um vídeo novo, você será avisado na hora. Não deixe para depois, porque a sua saúde não espera.